Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estava aqui meditando sobre o reinado de Asa e queria compartilhar um pouco do entendimento que aqui eu consegui extrair, né, da palavra de Deus. Segundo as Crônicas 14, do versículo 2 ao 6, a Bíblia diz que Asa ele fez o que era reto, ou seja, perante ao Senhor, ou seja, o seu Deus, o nosso Deus, né? E o rei ele aboliu os altares, ou seja, dos deuses estranhos, quebrou, cortou os postes ídolos, ou seja, ordenou a Judá, ou seja, que buscasse ao Senhor, e pelo entendimento aqui pediu que observasse a lei e o mandamento. E a Bíblia diz, meus queridos, que hoje houve paz no reinado, ou seja, de Asa, né? E ele edificou as cidades, ou seja, fortificadas, e na cidade de Judá, e pois havia paz, ou seja, não houve guerra contra ele, ou seja, naqueles anos que ele reinava. Foi isso que eu entendi, né? E portanto, meus queridos, o Senhor ele lhe dará repouso, ou seja, quem serve ao Senhor, ou seja, ele tem paz, né? Tem repouso, tem refrigério. O que podemos aqui extrair, né, nos nossos dias atuais, ou seja, primeiro, meus queridos, o homem que ora, ele para de pecar, amém? E o homem que peca, ele para de orar. Ou seja, o rei, a Bíblia diz que o rei ele fez o que era reto perante ao Senhor, ou seja, e a Bíblia diz que Zerá, né? Sempre quando você vê que está tudo em paz, tudo tranquilo, você pode ter certeza que há alguma coisa, o inimigo está preparando alguma coisa. E a Bíblia diz que Zerá é um comandante do exército de Faraó, Ozercon, né? Fui extrair um pouco, ver o significado de Zerá lá, e eu vi que o exército de Faraó e saiu contra o rei Asa, ou seja, um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, ou seja, meus amados, um homem que ora, ele para de pecar, né? E temos que basear as nossas orações, meus queridos, em orações que mudam, orações que dão vitória, orações, ou seja, de todo o nosso coração. E Asa, a Bíblia diz, né, pelo entendimento aqui dos nossos estudos, clamou ao Senhor e disse, né, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e o teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ou seja, meus queridos amados, a oração, ou seja, de Asa, é muito interessante que a oração foi a arma vitoriosa, ou seja, de Asa, né? Primeiro, ele reconheceu o poder de Deus. Segundo, ele teve confiança em Deus. Assim façamos nós, né, nos nossos dias atuais. Ele não teve a confiança no exército dele armado, e sim teve a confiança em Deus para livrar ele, né? E o inimigo ele foi derrotado, né? A Bíblia diz isso por causa o inimigo ele foi derrotado porque a causa, meus queridos, em si, em disputa ali, era de Deus e não dos homens. Ou seja, como é que eu posso dizer, meus amados? Temos que fazer as nossas orações, ou seja, orações que mudam, orações que dão vitória, orações de todo o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, Jesus nos dá um norte, né? Nos dá um caminho. Quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos de homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém?
Meus amados amigos, a carne, como é que eu posso dizer? Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne gosta de se aparecer, mostrar que somos homens e mulheres de Deus. Infelizmente, a nossa carne é assim. E Jesus nos ensina, né, a fechar a porta, porque o Pai que está em secreto, ele vê em secreto e ele vai te recompensar. Amém? Meus amados, temos que viver, ou seja, uma oração, ou seja, que você que aceitou Jesus, temos que viver uma vida de oração, ou seja, temos que viver em glória, é o que a Bíblia nos ensina, né? Nos livrar das distrações desse mundo e não nos conformar com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amados, temos que ter humildade, porque a humildade é uma virtude. Ou seja, quando você pensa que tem, você já perdeu, infelizmente. Isso é um perigo. Temos que guardar com tudo que temos. Ou seja, é isso aí, meus irmãos. E o orgulho, o orgulho de uma pessoa, ele acaba, como é que eu posso dizer? Ele acaba com tudo. O orgulho que uma pessoa coloca no coração acaba com tudo. É interessante que antes de vir, meus queridos, você pode ter certeza, repare, antes de vir as provações, a dificuldade em sua vida, no seu cotidiano, de Deus, ele avisa, ou seja, antes, ele dá sinais quando vai acontecer algo. Enquanto você tiver, meus queridos, com Deus, você pode ter certeza, ele estará sempre com vocês. Amém? Meus queridos, o rei Asa, ele foi vitorioso contra Zera, né? Contra o Etíope. E, amados, enquanto você está com ele, com Deus, se buscardes ele, ele se deixará achar. Mas se porém, meus queridos, se o deixardes, se vos deixardes, ou seja, ele te deixará. Amados, feche a porta do seu coração em nome de Jesus, e esqueça o que está lá fora, à sua volta. Esqueça tudo que está à sua volta. É o que eu estou fazendo em nome de Jesus, e coloca tudo em oração na mão do Senhor. É uma pequena reflexão, eu acabei de meditar aqui e do nada assim, eu digo, vou fazer esse vídeo e vou compartilhar com meus irmãos em Cristo. Foi isso que eu entendi. Deus continue te abençoando. E vou continuar aqui as meditações aqui. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.